Bom, vamos lá, gente. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar aqui do crime consumado e do crime tentado, tá? Então, nós temos aí a previsão legal no artigo 14 do Código Penal. Então, aí no artigo 14 do Código Penal, nós vamos verificar o crime consumado e o crime tentado. O artigo 14 diz assim, ó, disse o crime, consumado, né, quando nele reúnem todos os elementos de sua definição legal. E dois, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí o parágrafo único vai dizer que, salvo disposição em contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída, então, de 1 a 2 terços. O parágrafo único aqui vai tratar da pena que se aplica ao crime tentado. A pena do crime tentado é a mesma que é combinada para o tipo penal que foi tentado. No entanto, nós vamos ter uma diminuição aqui dessa pena de 1 a 2 terços. Mais adiante, a gente vê como é que funciona essa diminuição aqui, como é que o juiz aplica essa diminuição. Vamos lá, então. A primeira coisa que nós temos que saber quando nós falamos em crime tentado e crime consumado, que existe algo que chama crimes, tá? Em outras palavras, trazendo aqui para o nosso bom português, iter criminis significa o caminho do crime. Então, existe o caminho do crime. Então, para nós sabermos se um crime foi tentado ou um crime é consumado, nós temos que passar por esse caminho do crime. Nós temos que verificar esse caminho do crime. Quando eu falo em caminho do crime, pessoal, existem duas fases nesse caminho do crime. Existe uma fase interna e existe uma fase externa. A fase interna é aquela ainda que está dentro da cabeça do agente, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que chama de cogitação, tá? Essa é a fase interna. E a fase externa é quando ela, o próprio nome já diz, começa a se externalizar. Isso começa a sair de dentro da cabeça do agente e ele já passa para uma outra fase. Então, essa fase externa, que é de preparação e, posteriormente, a execução desse delito. Então, a fase interna e fase externa. O iter criminis se divide em essas duas fases, então, interna e externa. Existem aqui, no iter criminis, 5 passos, tá? Alguns autores, eu vou falar para vocês aqui, eles dizem que existem apenas 4 passos. A grande maioria da doutrina reconhece 5 passos do iter criminis, que é a cogitação, a preparação, a execução, a consumação e o exaurimento do delito. Nós vamos falar de cada uma dessas fases aqui. Então, vamos lá. Primeira fase, primeiro passo aí do iter criminis, do caminho do crime, é a cogitação, cogitácio, onde o sujeito ele começa a pensar o crime, ele começa a pensar qual crime que ele vai cometer, ele começa a pensar dentro da cabecinha dele lá, vai cometer o crime, e dentro da cabeça dele ele já antecipa o resultado, ele sabe o que vai acontecer, pelo menos internamente. Então, isso é chamado de cogitação, tá? Ele começa a cogitar, ele começa a pensar, ele começa a refletir sobre o crime que ele vai praticar e o que ele quer alcançar com esse delito. Então, ele já projeta o resultado final desse delito aqui. Então, essa primeira fase é chamada de cogitação. Pessoal, é muito importante quando nós falamos de cogitação, nós termos aqui em mente que essa fase, ela não é punível, tá? Então, a fase de cogitação, que é uma fase que está dentro da cabeça do sujeito, ela não é punível, não se pune a cogitação. Então, cogitação não é punível, não existe pena, não se aplica a pena
para cogitação. Então, nós podemos cogitar a prática de qualquer tipo de crime, nós podemos pensar que vamos praticar qualquer tipo de crime, e por isso nós não seremos punidos. Após a cogitação, vem uma segunda fase, que aí, na verdade, é um segundo passo, não é fase, né? Um segundo passo, que é chamado de preparação. São os atos preparatórios, tá? Onde o sujeito, ele começa aqui a preparação da prática de um determinado delito. Ele começa, por exemplo, reunir, se ele for praticar um homicídio, o instrumento do crime, buscar o instrumento do crime, né? Imaginem que o sujeito vai praticar um roubo a banco, ele começa a fazer os croquis lá para a prática desse roubo a banco, ele faz reuniões com outras pessoas, com outros criminosos para a realização desse roubo, tá? Então, aqui nós temos a fase de preparação, ou uma fase preparatória, na verdade, um passo preparatório, né? Eu já adianto para vocês também que essa preparação, a não ser que constitua crime autônomo, ela também não é punível, tá? Então, não se pune a preparação. Vejam só, a não ser que constitua crime autônomo. O que eu quero dizer com isso, então, que constitua crime autônomo? Eu estou dizendo que se o sujeito ele começa a preparar para a prática de um homicídio, ele não é punido. Essa preparação não é punida por si só. No entanto, se isso constituir crime autônomo, imagine que ele vá lá e compre uma arma ilegal e comece a portar essa arma. O porte de arma, por óbvio, é crime, né? É um crime autônomo. O porte de arma, sim. O porte de arma será punido, mas a regra é que a preparação não será punida, a não ser que ela constitua crime autônomo. O que acontece muitas vezes também, então imagine a seguinte situação, vários sujeitos, tá? Vários sujeitos, eles estão aí se preparando para realizar um roubo a um banco. E eles começam a fazer reuniões. Eles começam a fazer reuniões para verificar como eles vão realizar esse roubo, para se organizarem. Esse passo, gente, é um passo de mera preparação. Então, ele não é punido. E vocês podem pensar, mas o simples fato dessas pessoas se reunirem para preparar um roubo a banco não é punido? Não, não é punido, tá? Daí vocês podem pensar, mas não existe o crime lá de associação criminosa, que muitos ainda dizem de quadrilha, o bando do artigo 288 do Código Penal? Sim, existe esse crime. No entanto, tá? O tipo penal lá do artigo 288, de associação criminosa, exigem que essas pessoas, pelo menos mínimo de 3 pessoas ou mais, eles se reúnam com o fim específico de cometer crimes. Está no plural. Então, se essas pessoas estão se reunindo para cometer um único crime, se elas estão se reunindo ali para pensar, para preparar a prática de um único crime, não há que se falar em punição por esse ato preparatório. Agora sim, se eles se reunirem para a prática de crimes, vejam só, de crimes no plural, se eles pensam em praticar um roubo hoje, um roubo amanhã, outro roubo depois de amanhã, daqui um mês mais um, aí sim nós temos o crime de organização criminosa, né? Tudo isso é para eu mostrar para vocês, gente, que esse passo dentro desse caminho do crime, dentro do intercrimes, ele não é punível, então, a não ser que ele constitua um crime autônomo, tá bom? O terceiro passo dentro do caminho do crime aqui que se dá é a execução. Aqui inicia-se a execução propriamente dita, né? Aqui vai começar a execução do delito. E, por óbvio, esse passo, sim, ele já é punível, né?
Então, quando o sujeito ele inicia os atos executórios. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma discussão que existe a respeito da iniciativa, do início da execução, se o sujeito iniciou uma execução ou não. Mas, para nós sabermos se o sujeito iniciou a execução ou não, nós temos que olhar para o tipo penal. Então, o tipo penal, ele é formado lá por alguns elementos. E eu já disse para vocês que tem um elemento principal, que ele é chamado de núcleo do tipo, que ele é chamado de verbo. Então, para nós sabermos se o sujeito deu início à execução, nós temos que verificar se ele deu início ali à prática daquele verbo, tá? Então, se ele deu início à prática de matar, se ele deu início à prática de furtar, se ele deu início à prática de roubar, de estuprar, e assim sucessivamente. Nós vamos ver mais adiante isso. Então, por óbvio, essa prática aqui, esse passo na execução, ele já é considerado como criminoso e ele já é, então, punível, tá? Então, o terceiro passo é a execução. Como quarto passo aqui dentro do caminho do crime, nós teremos a consumação, tá? Nós temos, então, a consumação, quando o delito se consuma. E nós vimos aqui, de acordo com o artigo 14, quando que o delito se consuma? Quando nele, então, se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, uma vez reunido todos os elementos da sua definição legal, o crime se consuma. Então, o crime de homicídio, quando o crime de homicídio se consuma? Ora, o artigo 121 diz assim: matar alguém. Então, o crime de homicídio se consuma, a consumação dele ocorre com a morte da pessoa humana, tá? Então, se a gente vai lá para o artigo 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, o furto. Quando que o crime se consuma? Quando o sujeito subtrai a coisa, quando ele tira essa coisa de outra pessoa, ele inverte a posse dessa coisa, ele tem essa posse para ele tem uma posse que é chamada de mansa e pacífica. O crime está consumado. Então, quando todos os elementos do tipo penal eles estão presentes, ocorreu a consumação do delito, tá? Então, ocorreu a consumação do delito. Então, até aqui nós temos esses 4 passos do iter criminis. Nós temos esses 4 passos do caminho do crime. Se você pegar um autor, por exemplo, lá, chamado César Roberto Bittencourt, o César Roberto Bittencourt, ele vai falar que aqui acabou o iter criminis, aqui acabou esses passos do crime, tá? Outros autores, a maioria da doutrina, continua ainda e diz que existe um outro passo. Olha só, que passo que é esse? É chamado de exaurimento do delito. Então, o exaurimento do delito. O que é o exaurimento do delito? O exaurimento do delito nada mais é do que o delito acabado, tá? Quando o delito ele produz todos os seus efeitos. Então, o delito produziu todos os seus efeitos. Ora, para a consumação, o exaurimento não é necessário, o exaurimento é só um plus a mais. Imaginem, pessoal, a seguinte situação: extorsão mediante sequestro. O que é extorsão mediante sequestro? É quando você, o sujeito, tira a liberdade de outra pessoa, sequestra outra pessoa, exigindo um valor em troca, exigindo, então, que seja pago um valor em troca para libertar essa pessoa. O simples fato de tirar a liberdade de uma determinada pessoa e exigir algo em troca para libertá-lo, o crime já ocorreu. Ocorreu a consumação desse delito. Se for pago esse valor da extorsão que o sujeito está solicitando, que ele está requerendo, isso vai mudar alguma coisa? Não muda nada, porque o delito já ocorreu. Mas e se for pago esse valor, o que ocorre? Ocorre o mero exaurimento do delito. No entanto, para os fins de aplicação de pena, para os fins aqui penais, tá? Nós não vamos ter qualquer tipo de alteração.
Então, o exaurimento do crime, embora faça parte aqui do caminho do crime, o simples fato dele acontecer não muda nada nesse caminho do crime. É só um mero aperfeiçoamento, porque o crime já está consumado nesse quarto passo que nós temos chamado de consumação. Então, lembrem-se, gente, o caminho do crime aqui. Para que um crime, nós verificarmos se um crime aconteceu, nós temos que fazer esse caminho do crime, ou então refazer o caminho do crime diante de uma situação já ocorrida. Recapitulando aqui, então, esse caminho, nós temos a fase de cogitação, que é uma fase interna, está dentro da cabeça do sujeito, uma fase de preparação, quando começa a ser preparado como que esse crime vai ser executado. Aí nós vamos para a execução, propriamente dita, é quando o sujeito dá início ao começo do crime, praticar o verbo, o núcleo do tipo. A consumação, consuma-se então quando todos os elementos do tipo estão ali presentes. E, por fim, o exaurimento do crime. Esse é o caminho que eu devo percorrer para ver se um delito ele ocorreu e se o delito ocorreu na modalidade tentada ou na modalidade consumada. Ótimo. Aqui, uma coisa muito importante que nós devemos prestar atenção é que esse instituto aqui do intercrimes, o caminho do crime, ele somente existe nos crimes dolosos. Não há que se falar em caminho do crime em crimes culposos. Por quê? Porque nós já vimos, quando tratamos dos crimes culposos, que os crimes culposos, ele acontece por acidente. Ele é uma inobservância dos deveres de cuidado. Se ele é uma inobservância dos deveres de cuidado, não há que se falar que houve cogitação. Não existe cogitação. Ninguém cogita cometer um crime culposo, né? Por quê? Porque é uma inobservância de um dever de cuidado. Ninguém quer, porque a partir do momento que o sujeito quer, ele passa a querer, acontece o crime doloso. Então, quando o sujeito ele quer ou assume o risco de produzir, o crime é doloso. Então, ninguém pode querer praticar um crime culposo. E se não existe o querer praticar o crime culposo, também não existe, não há que se falar em crimes, ou no intercrimes, nos crimes na modalidade culposa, tá? Nos crimes na modalidade culposa. Então, ótimo, gente. Visto isso, vamos falar um pouquinho aqui da consumação. Como é que a gente vai verificar a consumação? Olha só, a consumação, ela vai depender do tipo de crimes que nós estamos tratando, tá? Então, existe diversos tipos de crimes, nós já vimos alguns crimes, né? Eu passei para vocês e com vocês aqui a classificação dos delitos. Então, diante dessa classificação dos delitos, nós vamos ver que todos esses delitos, eles não possuem um mesmo momento consumativo. Eles possuem momentos consumativos diferentes, tá? Então, eles possuem momentos consumativos diferentes, né? Então, vamos ver aqui quando existe a consumação desses crimes. Vamos lá. Primeiro que nós vamos ver aí são os crimes materiais. Só fazendo uma breve recordação aqui, os crimes materiais são aqueles crimes que exigem um resultado naturalístico, ou seja, exige uma mudança no mundo natural, exige uma mudança no mundo exterior. Por exemplo, aí o crime de homicídio, né? O crime de homicídio é um crime material, porque ele altera o mundo fático, ele altera o mundo exterior. Como é que ele altera? Tirando a vida de uma determinada pessoa. Então, isso é um crime material, tá? Então, os crimes materiais aí, nós vamos verificar a consumação com a produção do resultado natural. Então, tem que haver a produção do resultado natural. Tem que existir a produção do resultado natural para que esse crime ele esteja consumado. No caso do homicídio, por exemplo, como é que eu verifico se esse crime está consumado? Com a morte do sujeito. Tá? Então, com a morte do sujeito, houve um resultado
natural. Nós vamos falar, então, da consumação do delito. Outro delito, que tipo de delito que nós vamos verificar? São os delitos omissivos próprios, tá? Delitos omissivos próprios. O que é um crime omissivo? Crime omissivo é quando eu deixo de fazer algo que a lei determina que eu faça. A lei gostaria que eu tivesse uma determinada atitude que eu não tive. Dá um exemplo aí. O artigo 135 do Código Penal. O artigo 135 do Código Penal diz da omissão de socorro, ou seja, deixar de prestar socorro. Quando que vai acontecer, quando que os crimes omissivos próprios aqui, eles estão consumados com a simples abstenção do sujeito, com o simples deixar de fazer aquilo que a lei determinava que eu fizesse. Então, a omissão de socorro aqui, né? O sujeito, no momento que ele se omite, ainda que não exista qualquer tipo de resultado naturalístico, o crime de omissão de socorro já está consumado. Então, aqui, a segunda possibilidade de consumação que nós estamos vendo dos crimes omissivos próprios. A terceira tipo de crime aqui o terceiro tipo de crime que nós vamos ver são os crimes de mera conduta. Lembram lá dos crimes de mera conduta? São aqueles crimes que não possuem resultado, tá? Então, os crimes de mera conduta, eles não têm um resultado naturalístico. Quando que ocorre o crime de mera conduta? O crime de mera conduta, ele ocorre com a mera descrição do tipo penal, quando o sujeito pratica a descrição do tipo penal. Então, o crime de injúria, por exemplo, injuriar alguém, né? O que é o crime de injúria? Quando você ofende a dignidade ou o decoro de uma determinada pessoa. O crime de injúria, então, lá do artigo 140 do Código Penal, quando que ele ocorre? Com o simples comportamento previsto. Não exige qualquer tipo de resultado. Um outro crime de mera conduta, aqui, invasão de domicílio, crime lá do artigo 150 do Código Penal. Quando o crime de invasão de domicílio está consumado, o crime de invasão de domicílio se consuma com o simples fato do sujeito adentrar na residência alheia sem qualquer tipo de autorização. Então, nessa situação, aqui nós já temos a prática do delito. O delito está consumado. Então, nós temos essa terceira hipótese de momento consumativo do crime. Nós temos ainda, gente, o momento consumativo aí dos crimes formais, tá? Dos crimes formais. Os crimes formais também, nós já vimos, que são aqueles crimes que eles podem ter um resultado naturalístico. No entanto, não é exigido que isso ocorra. Como exemplo, eu já dei para vocês, já conversei com vocês aqui, extorsão mediante sequestro, inclusive nós já conversamos hoje. Então, quando que ocorre o crime de extorsão mediante sequestro? Com a retirada da liberdade do sujeito, exigindo-se que se pague um certo valor para que restitua-lhe a liberdade. Então, é um crime formal. Com essa prática, o crime já está consumado. Com essa prática, o crime já ocorreu, tá? Não exige qualquer tipo de resultado? Não existe qualquer tipo de resultado. E se for pago o valor? Se for pago o valor, vai acontecer aquilo que nós já conversamos, vai acontecer aquilo que nós já vimos, chamado, então, de mero exaurimento do delito. Então, mero exaurimento do delito. Beleza? Com isso, então nós vimos aí que não são todos os crimes que têm um único momento consumativo. Nós temos que ver qual tipo de crime que nós estamos tratando. Se é um crime material, o crime material exige um resultado naturalístico, então o crime se consuma com esse resultado, né? Se é um crime formal,
se é um crime de mera conduta ou se é um crime omissivo próprio. Por que isso é importante, gente? Imagine um crime material que nós estamos falando aqui. Vamos pensar lá num crime de homicídio, né? O sujeito, então, desferiu tiros contra outra pessoa. Com o desferimento de tiros contra essa outra pessoa, que acertou essa pessoa, o delito está consumado de homicídio? Não, o delito não está consumado. Imaginem que essa pessoa seja socorrida e ela vá para o hospital, e ela passe lá por uma cirurgia e venha a falecer 3 dias depois em virtude desses tiros. Quando que o delito se consumou? O delito se consumou no momento que o sujeito desferiu esses tiros? Não, ele não se consumou no momento que ele desferiu esses tiros. Por quê? Porque nós estamos falando de um crime material. Um crime material exige resultado naturalístico. Então, quando que é o momento consumativo desse delito? O momento consumativo desse delito acontece, então, ocorre lá no 3º dia que essa pessoa estava internado, que ela veio a óbito. Tá ótimo? Então, nós temos que verificar qual tipo de crime nós estamos tratando para verificarmos, para sabermos qual que é o momento consumativo. Qual que é o momento consumativo. Ótimo. Visto isso, então, nós passamos aqui agora, dentro dos crimes culposos, dos crimes tentados e consumados, a verificar aqui a diferença entre atos preparatórios e atos de execução. Não é sempre tão fácil fazer essa diferenciação. Não é sempre tão fácil eu verificar se um determinado ato é um ato preparatório ou é um ato consumativo, tá? Não é fácil assim. Existem algumas teorias que trataram dessa hipótese, se nós estamos ainda ali dentro da fase de preparação ou nós estamos já dentro de um ato de execução. E eu já adianto para vocês que, a despeito de tudo isso, até hoje, doutrina e jurisprudência não conseguiram chegar num denominador comum para dizer se um ato é preparatório ou se nós já estamos diante de um ato de execução do delito, tá? Então, ótimo. Vamos ver alguma dessas teorias que nós temos aqui. A primeira teoria, gente, é chamada de teoria subjetiva, tá? Então, nós temos a primeira teoria, chamada de teoria subjetiva. Para a teoria subjetiva, aqui, o crime ocorreria, ou, na verdade, a tentativa, né? A tentativa ocorreria aqui quando o agente, de um modo inequívoco, ele exteriorizasse a sua conduta no sentido de praticar a infração penal. Então, o simples fato do sujeito exteriorizar, tá, uma intenção inequívoca de praticar a infração penal, o delito já teria iniciado o delito, então nós já teríamos ali a modalidade tentada para essa teoria subjetiva. Então eu volto aqui, ó. Teoria subjetiva diz assim: o crime está tentado, tá? Ocorreu já a tentativa, então para ela já saiu dos atos de preparação e entrou no ato de execução aqui, quando o sujeito, de uma forma inequívoca, tá? De uma forma inequívoca, então, ele exteriorizasse a sua conduta. Vejam, gente, para essa teoria subjetiva, então aqui, o simples fato do sujeito sacar uma arma e apontar para outra pessoa, sem ter desferido qualquer tiro, o delito já estaria, pelo menos, tentado. Ou seja, ele já teria saído da fase de preparação e iniciado a execução. É isso que essa teoria subjetiva, então, está dizendo. Por quê? Porque com isso ele já teve aqui a exteriorização inequívoca de praticar aquela infração penal.
tá? Vocês podem pensar, alguns podem concordar, falar, tudo bem, o sujeito sacou a arma, então o crime está tentado, embora eu particularmente discorde. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês, então. Imagine que um sujeito tem uma briga com outra pessoa. Ele briga com outra pessoa, ele apanha dessa pessoa. Ele vai até a sua casa, então, e busca uma arma com a intenção de matar essa pessoa. E vai se esconder ali no local que essa pessoa passa todos os dias, tá? Essa pessoa que, em tese, sofreria esse atentado aí, ela fica meio cismada, né? Fica meio desconfiada de tudo que acontece. Ela muda o seu caminho nesse dia. Ela vai por um outro caminho para a sua casa. Para essa teoria subjetiva, o simples fato desse sujeito ter ido até a sua casa buscar a sua arma e ter ficado lá esperando esse sujeito já se configuraria como tentativa do crime, teria saído então da esfera de preparação para a esfera de execução do crime. Veja, essa teoria ela não pode prosperar, né, gente? Essa teoria subjetiva ela não pode prosperar. Não existe aqui qualquer tipo de tentativa. Pelo menos diante dessa teoria está claro para nós que não houve tentativa. Então, o sujeito manifestar, mesmo que inequivocamente, que ele vai praticar um delito, ainda está ali na fase de cogitação ou mesmo de preparação do delito. Então, nós não adentramos aqui na execução do delito. Então, isso não seria punível. Ô, Bruno, o Pois mesmo não. vale para a internet, se uma pessoa fizer uma ameaça para você na internet, seja via WhatsApp ou mídia social, mesmo que seja fechado? Não, veja só, mas aí nós temos então um crime chamado crime de mera conduta. Um crime de ameaça é um crime de mera conduta. Então, quando o sujeito ameaça, ele já praticou um crime. Mas qual crime? Crime de ameaça, né? Mas se ele falar, por exemplo, eu vou te matar, a pessoa então manda uma mensagem para mim, fala, ó, Bruno, eu vou te matar. O que ele praticou? Praticou um crime de ameaça. Mas não pode ser considerado um crime de tentativa de homicídio, né? Então, nós temos um tipo específico para isso, nós temos um tipo, então, lá do artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça. Beleza, Vânia? Beleza. Tá bom. Aí nós vamos agora, gente. Então, nós já vimos que essa teoria subjetiva não se aplica, não tem como aplicar essa teoria, né? Ela é muito ruinzinha, pelo menos no meu ponto de vista. Nós vamos para as teorias objetivas, né? Então, nós vamos para as teorias objetivas. Nós temos a primeira teoria objetiva aqui, que é chamada de objetiva, teoria objetiva formal. A teoria objetiva formal, vejam só, ela vai dizer que ocorreu a tentativa quando o sujeito inicia a prática da conduta descrita no núcleo do tipo, ou seja, ele inicia a prática aqui do verbo, tá? Ele inicia a prática do verbo. Quando o sujeito, então, inicia a prática do verbo, inicia-se aqui a tentativa. Nós temos aqui, então, a tentativa, né? Então, imagine aqui num crime de homicídio também, vocês podem falar, mas só tem crime de homicídio? Professor de direito penal adora crime de homicídio. Professor de direito penal adora tragédia, adora matar as pessoas, né? Então, para essa teoria aqui, inicia-se a prática do delito quando o sujeito ele começa o acionamento do gatilho da arma carregada apontada para a vítima. A partir do momento que ele começa a acionar ali o gatilho, existe o delito de homicídio, né? No furto, por exemplo, quando o sujeito começa ali a remoção da coisa, quando ele começa a retirar a coisa, como ele começa a pegar a coisa, tá? Então, existiria ali o crime também de furto, pelo menos na sua modalidade tentada. Então, essa é a teoria objetiva material.
A segunda teoria objetiva aqui é a teoria objetiva, desculpe, a primeira é a objetiva formal, gente. A segunda teoria é a teoria objetiva material. A teoria objetiva material, ela vai buscar um complemento, ela vai buscar complementar a teoria objetiva formal, tá? Então, ela busca ali um complemento à teoria objetiva formal. Eu vou tratar como exemplo aqui para vocês, aqui que fica mais fácil, né? Então, para essa teoria objetiva material, o sujeito estaria, pelo menos, tentando o delito quando ele praticasse qualquer ato ali que fosse um ato necessário à prática do delito. Então, um ato necessário à prática do delito estaria estaria pelo menos tentado o delito, ele já teria saído da fase de preparação para a fase de execução. Vejam só, o que é um ato necessário, por exemplo, para um crime de homicídio praticado com arma de fogo? É que o sujeito puxe a arma de fogo, que ele tire a arma de fogo, que ele saque a arma de fogo. Então, para a teoria objetiva material, por existir aqui essa ação, que ela é necessariamente vinculada à ação típica, que ação que é essa? Puxar a arma de fogo, sacar a arma de fogo, a teoria objetiva material diz para nós aqui que o sacar a arma de fogo, o simples ato de sacar a arma de fogo, estaria estaria tentado, pelo menos, o delito, tá? Ele estaria saído da sua esfera de cogitação, de preparação, e passado para a esfera de consumação, tá bom? Então é isso que ele fala. Se tem um ato anterior que ele é necessário, ele vincula-se à prática do tipo penal, a prática desse ato, ele já é considerado como um ato de execução. Então, nesse caso, sacar a arma seria um ato de execução, gente. Eu também não gosto dessa teoria aqui. O fato é que até hoje não se decidiu qual teoria aplica. Se você pegar a decisão dos tribunais, por exemplo, as jurisprudências, elas são muito ainda divergentes nesse sentido, quando o sujeito sai do ato de preparação e vai para o ato de execução. A jurisprudência diverge muito nisso. Embora eu, gente, particularmente, tá? O meu ponto de vista é que o ato de execução, a execução do delito, ele sai daquela fase preparatória para a fase de execução quando o sujeito dá início ao verbo. Então, quando o sujeito dá início ao verbo. Por isso que eu, particularmente, acho melhor aqui a teoria objetiva formal. Então, quando o sujeito aciona o gatilho, ele começa a acionar o gatilho do revólver para disparar ali um tiro contra outra pessoa, no meu ponto de vista, ele saiu da fase de preparação e iniciou a fase de execução. Sai da fase de preparação, inicia-se a fase de execução. Mas isso é meu ponto de vista particular, volto a dizer, porque até hoje a doutrina e a jurisprudência, elas não se pacificaram nesse sentido. Doutrina e jurisprudência não são unânimes nesse sentido, elas ainda divergem bastante quanto ao momento que o sujeito ele passa dessa fase preparatória para a fase executória, tá? Então, acho que nós temos que verificar isso em cada caso nós vamos verificar. Em outras palavras, eu quero dizer para vocês que não surgiu teoria suficiente ainda que dê conta de dizer para nós quando o sujeito saiu da fase de preparação para a fase de execução. E daí, como é que fica, então? Fica da seguinte maneira, gente. Imagine, então, que exista dúvidas numa determinada situação, né? Existem dúvidas
Mesmo que eu aplique todas as teorias num determinado caso concreto, mesmo que eu verifique num caso concreto se houve aqui o próximo passo no intercrimes, aí no caminho do crime, se o sujeito saiu da fase de preparação para a fase de execução, e eu não consiga determinar se isso de fato aconteceu, nós temos uma dúvida. E dentro do direito penal, nós sabemos como é que as dúvidas se resolvem, tá? Dentro do direito penal, nós temos, então, seguinte máxima: na dúvida, em benefício ao réu. Então, persistindo a dúvida, nós temos que sempre colocar em benefício do réu. Isso quer dizer que eu devo considerar, quando existir dúvidas, no caso prático, quando existe dúvida se ele saiu da fase de preparação para a fase de execução, nós temos que fazer isso aí em benefício do réu, ou seja, o sujeito não vai ser punido, tá? Ele não será punido. Ótimo. Então, muito bem. Tudo certo com isso? Alguma dúvida com isso? Não? Então, vamos adiante aqui, pessoal. É importante, quando nós falamos aqui em tentativa, também, pessoal, vocês verificarem, se você pegar o Código Penal, por exemplo, os tipos penais, na sua grande maioria, com algumas exceções, ele não está falando lá de um delito tentado. Então, não tem a previsão de um tipo penal tentado, tá? Com raras exceções. Se você pegar o artigo 352, por exemplo, do Código Penal, sim. O artigo 352 está lá. O preso que tenta fugir da cadeia, ele comete crime. Então, o simples fato de tentar fugir da cadeia já é crime, já é tipificado como crime, tá? Então, pouco importa se ele consegue fugir ou não, o crime já está ali consumado. No entanto, não existe um homicídio, se você pegar lá o artigo 121. Não está falando, não tem um tipo penal que fala tentar matar alguém, tá? Não tem essa possibilidade. Então, nós sabemos que o direito penal trabalha com o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade, o princípio da estrita legalidade, o princípio aí da adequação típica, né? Tem que haver tipo penal. Para que não houvesse impunidade, então, daí criou-se o artigo 14, tá? O artigo 14, então, gente, ele é chamado de norma de extensão. No artigo 14, inciso 2, é chamado de norma de extensão. O que é essa norma de extensão? Ela faz. A norma de extensão possibilita, então, que todas as pessoas que cometeram um delito na sua modalidade tentada, elas sejam punidas, elas recebam uma punição. Se não tivesse esse artigo 14, inciso 2, nós não teríamos a possibilidade de punir ninguém por um crime tentado. A pessoa, por exemplo, que desferiu tiros contra outra e não a matou, ela não teria qualquer tipo de punição, porque o artigo 121 diz o quê? Matar alguém. O artigo 121 não diz tentar matar alguém. Então, aí nós temos o inciso 2 do artigo 14, e vocês vão se deparar aí na doutrina, então, com esse inciso 2 do artigo 14, dizendo que ele é chamado de norma de extensão. Essa norma de extensão, então, nada mais ela faz do que abranger o âmbito de aplicação do tipo penal, porque o tipo penal está lá, fechado. O sujeito ele deveria praticar todos os elementos do tipo penal para que o crime existisse. No entanto, nós temos a modalidade tentada e não poderia deixar de punir essa modalidade tentada. Então, para que se puna a modalidade tentada, nós temos aí o que é chamado de norma de extensão. A norma de extensão, então, é justamente o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Eu pego esse inciso 2 do artigo 14 e aplico ele para todos os crimes existentes no Código Penal. É óbvio, né? Todos os crimes que possuem ali a
a possibilidade da tentativa. E nós vamos ver que existem crimes que não possuem, não tem como ser tentado. Existe crime que possa ser tentado, existem alguns crimes que não pode ser tentado. Por exemplo, crime de injúria praticado aqui. Se alguém me injuria com palavras na minha frente, essa pessoa não tem como tentar esse crime. Ou ela abre a boca e pratica injúria contra mim, ou então ela fica calada e não pratica qualquer tipo de crime. Então nós vamos ver que alguns crimes não têm a possibilidade de tentativa. Daqui a pouco a gente chega. Por ora, é importante nós sabermos que o inciso 2 do artigo 14 ele é chamado, então, de norma de extensão, para que possa punir os crimes que não possuem essa figura típica aí da tentativa. Então, eu volto a dizer, alguns crimes possuem. Pegue lá o artigo 352 do Código Penal e depois dê uma olhadinha. Está lá. Então, o sujeito tentar fugir. Então, se ele tenta fugir, o delito já está praticado. Nós já temos a prática do delito de tentativa de fuga de presídio aí. Qual que é a diferença se ele tenta ou se ele foge? Se não existe tentativa, não existe diferença nenhuma. Tentado fugir ou fugindo, o delito do artigo 352 já está consumado. Tranquilo? Vamos adiante, então. Agora nós vamos ver, pessoal, alguns elementos aqui que caracterizam o crime tentado. Alguns elementos, então, que caracterizam o crime tentado. São 3 elementos para nós caracterizarmos o crime tentado. Então, verificando esses 3 elementos, eu verifico se o crime ele foi tentado. Primeiro, gente, é a conduta dolosa. Volto a dizer para vocês, não existe tentativa de crime culposo. Não existe tentativa de crime culposo, porque ninguém pode tentar aquilo que não quer. O crime culposo não é um crime, não é uma situação que o sujeito não quer que ocorra uma determinada situação, mas por acidente aquilo vai acontecer? Sim, é. Então, não existe possibilidade de tentativa de crime culposo. Então, logo, como requisito, aqui como elemento do crime tentado, ele deve ser doloso. Crime tentado, somente crime doloso. Vocês vão achar aí, se vocês forem estudar, alguns vão falar de uma exceção. Eu não vou tratar dela aqui, vai confundir a cabeça de vocês, mas vocês só precisam saber, caso vocês encontrem com ela aí, vocês vão falar que eu sou louco, que eu sou mentiroso, né? Na chamada culpa imprópria, que está lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Lá existe a culpa imprópria. O que é a culpa imprópria? Eu vou falar rapidinho aqui, mas não se preocupem com isso, por favor, tá? Não é hora de se preocupar com isso. A culpa imprópria, na verdade, não é culpa, é dolo. No entanto, por questões de política criminal, o legislador tratou essa situação lá do artigo 20 como culpa. Então, a única exceção que a doutrina vai falar da existência de crime culposo tentado é nessa hipótese de culpa imprópria. Mas, tecnicamente, não existe culpa. Tecnicamente, existe dolo, tá? Fecha parênteses, tá? Só para vocês saberem, não falar quando se depararem com isso aí, que eu estou louco, não falei para vocês. Mas esqueçam disso por enquanto. Por enquanto, basta vocês saberem que elemento do crime tentado, um dos elementos aí, é o dolo, o crime ser doloso. Outro elemento, então, e a gente já viu por passar disso aí, é que o agente, obrigatoriamente, gente, ele ingresse na fase dos chamados atos executórios, tá? Então, é primeiro que o crime seja doloso, segundo que obrigatoriamente ele ingresse nos atos executórios. E o terceiro elemento necessário aí do crime tentado é que este sujeito ele não consiga chegar no resultado pretendido, ele não consiga chegar no resultado querido, porque se ele chega no resultado que era pretendido, se ele chega no resultado que ele queria, não há mais que se falar em crime tentado, o crime está consumado, né? Então o sujeito não chega por circunstâncias alheias à sua vontade, né?
a prática consumativa daquele delito. Vamos fazer aqui um caminho, então, de acordo com um crime de homicídio, né? Então, o sujeito, ele saca a arma e inicia o acionamento do gatilho, tá? Então, nós temos aqui a primeira situação, é um crime doloso, porque o sujeito queria matar o outro. Ele deu início à fase executória, acionando o gatilho. No entanto, por um erro, ele acertou o ombro desse sujeito, não acertou a cabeça, onde ele queria acertar para matar, tá? E após disso, outras pessoas interferiram e não deixaram ele efetuar mais alguns tiros. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui um crime doloso, nós temos um crime que iniciou-se a execução dele, e um crime que ele somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Esse crime, então, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Qual circunstância alheia é essa? Ele ter errado o alvo, que era a cabeça do sujeito, ter-lhe acertado o ombro, e após isso, outras pessoas que estavam no local terem interferido na ação, não deixando ele atirar novamente, porque a sua vontade era de atirar. Nessa situação, então, nós temos um crime tentado. Então, esses são os três elementos do crime tentado. Ele ser doloso, ter iniciado a execução e ele não ter se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Quando nós falamos em tentativa, gente, a doutrina vai trazer duas hipóteses de tentativa aqui. Ela vai dividir em tentativa perfeita e tentativa imperfeita, tá? Tentativa perfeita e tentativa imperfeita. A tentativa perfeita também é chamada de tentativa acabada ou de crime falho, tá? Então, de tentativa perfeita, acabada ou crime falho. Vejam só, quando que acontece a tentativa perfeita? Quando o sujeito, ele pratica todos os meios, tá? Então, o sujeito pratica todos os meios, ele emprega todos os meios para a consumação desse delito, no entanto, por circunstâncias alheias à sua vontade, esse delito não acontece, né? Então, imagine que o sujeito, ele tem lá um 38 carregado, uns 6 projéteis, nem sei se são 6, deve ser, né? 6 projéteis nesses 38. E ele desfere todos esses tiros contra o sujeito. Ele atira 6 vezes contra o sujeito. No entanto, esse sujeito ele vem a ser socorrido, é levado para o hospital e não morre. O que aconteceu nesse caso? Aconteceu uma tentativa perfeita. Não sei, 6 ou 8 a Jade está falando. Não tá. Então, vamos pensar nesse de 6 aqui. Vamos continuar com o exemplo de 6, né? Ele atira 6 vezes, ele desfere 6 tiros contra essa pessoa e a pessoa é socorrida e não morre. Ou seja, o que aconteceu? Ele empregou todos os meios necessários que na sua cabeça eram necessários para a prática de um determinado delito, e esse delito não foi consumado, porque o sujeito foi socorrido a tempo, levado para o hospital e não vem a morrer, tá? Ele não vem a morrer. Por outro lado, nós temos aí a tentativa imperfeita ou a tentativa inacabada, tá? A tentativa imperfeita e inacabada é o contrário da tentativa perfeita ou acabada ou do crime falho. Então, aqui na tentativa imperfeita é quando o sujeito ele não consegue empregar todos os meios necessários para alcançar o objetivo que ele gostaria, tá? Então, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, o sujeito ele tinha lá o 38 carregado com 6 tiros e ele desfere esses 6 tiros, ele aperta 6 vezes o gatilho e o sujeito não morre porque ele é socorrido. Então, essa é a tentativa perfeita. E agora, na imperfeita, ele tem esse mesmo 38 com essas mesmas 6 balas. Então, imagine que esse sujeito ele dá
o primeiro tiro, tá? Ele deu o primeiro tiro, acertou o ombro do sujeito. Ele vai dar o segundo tiro, tá? Ele dá, na verdade, ele puxa o gatilho e, vocês que entendem de arma, eu não sei como chama, picota, né? Só que picota, o projétil não sai, a pólvora, a espoleta não é acionada, a pólvora não queima, e o projétil não é disparado contra esse sujeito. Aqui nós temos a tentativa imperfeita, porque ele não consegue praticar todos os atos que ele gostaria de praticar. Aqui, ainda dentro da tentativa imperfeita, nós temos a possibilidade, né? Após o primeiro tiro, outras pessoas chegam, a polícia chega e prende essa pessoa. Então, nós temos a tentativa imperfeita nessa situação. Então, guardem, temos tentativa perfeita, ou acabada, ou ainda crime falho, quando o sujeito emprega todos os meios que na cabeça dele era necessário para a consumação daquele delito. No entanto, o delito não vem ocorrer por circunstâncias alheias à sua vontade. E a tentativa é imperfeita, quando esse sujeito, ele inicia a execução, mas ele não consegue empregar todos os meios necessários. Por algum motivo, não ocorre todos esses meios necessários, tá? Aqui nós temos a tentativa, então, imperfeita. Nós vamos falar em tentativa imperfeita. Ótimo. Após verificarmos a tentativa perfeita e imperfeita, nós vamos verificar uma hipótese aqui que não existe a tentativa. Não existe a tentativa em crimes de contravenção. Desculpem, não é crimes, né? Não é um contrassenso falar em crimes de contravenção. Nos delitos de contravenção penal. Então, nas contravenções penais, não há que se falar tentativa. Então, toda vez, tá, que nós estivermos diante de uma contravenção penal, não existe tentativa. Por que que não existe tentativa, Bruno? Porque a própria lei de contravenções penais, tá, no seu artigo 4º, diz que não será punível a tentativa de contravenção. Então, tentativa de contravenção não é punível, não existe punição por tentativa de contravenção. A própria lei já estabeleceu nesse sentido. Existem algumas outras possibilidades que não se admite tentativa, sim, existem outras possibilidades. Nós vamos ver, então, que além das contravenções penais que não admite tentativa, outros delitos também não admite tentativa. É o caso, por exemplo, dos delitos habituais. Quando nós falamos da classificação dos crimes, gente, nós falamos também dos delitos habituais. O que são os delitos habituais? São aqueles crimes, são aqueles delitos que exigem uma reiteração, ou seja, que exista uma conduta praticada por diversas vezes. Se essa conduta não for praticada por diversas vezes de forma reiterada, não existe crimes. Então, somente existe o crime habitual se houver uma reiteração de prática, tá? Isso que nós temos é a exploração da prostituição, tá? Então, exploração da prostituição. Então, exploração da prostituição é um crime habitual. Exige que ele seja praticado por diversas vezes para que o crime exista. Outro exemplo, crime de curandeirismo, por exemplo, tá? Crime de curandeirismo, está lá no artigo 284 do Código Penal. Existe essa reiteração. Então, olha só, se o próprio delito penal exige que ele seja reiterado, ou seja, praticado por diversas vezes para que o tipo ocorra, não tem como, ao mesmo tempo, nós falarmos que existe a possibilidade de tentativa, tá? Então, não existe a possibilidade de tentativa. Outro tipo de crime, gente, que não existe a possibilidade de tentativa, é um crime que eu falei para vocês na semana passada, no vídeo que eu postei para vocês, e eu tenho certeza que todos vocês assistiram esses vídeos, né? É chamado de crime préter-doloso. O que é o crime préter-doloso? Préter-doloso, o préter-dolo, né, quer dizer além do dolo.
ou então préter-intencional, além da intenção. É aquele crime em que existe um dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Dá um exemplo aí, Bruno, do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal diz de lesões corporais seguida de morte. Vejam só, lesões corporais seguida de morte é um crime préter-doloso. Por que ele é préter-doloso? Porque vai além do dolo do sujeito. O que é a lesão corporal seguida de morte? É quando o sujeito ele quer praticar um determinado crime. O que ele quer praticar? Ele quer praticar lesões corporais. No entanto, isso vai além do dolo do sujeito e, por culpa, surge um resultado. Qual o resultado? A morte. Então, imaginem que você dá um tapa em alguém, na orelha de alguém, você deu um tapa muito bem dado na orelha do sujeito, né? E esse sujeito, ele vem a cair e bater a cabeça na calçada e morrer. Você queria matar essa pessoa? Não, você não queria matar essa pessoa. O que você queria? Você queria lesionar. O que nós temos aqui, então? Nós temos um dolo na conduta antecedente. Que conduta é essa? Das lesões corporais. E a culpa na conduta consequente. Qual conduta? Na morte, né? Então, aqui nós temos o crime préter-doloso. Então, nos crimes préter-dolosos, se ele vai além do dolo e essa segunda hipótese ela não era querida, por óbvio, então não existe a possibilidade de tentativa. Não existe a possibilidade de tentativa. Outro tipo de crime, gente, eu já falei para vocês aqui, mas eu vou reforçar que não cabe tentativa, são os crimes culposos. Então não existe tentativa de crime culposo, porque o crime culposo, o resultado não é querido. Se o resultado não é querido, se o resultado não é desejado, eu não posso falar em tentativa de crime culposo. Se o crime culposo é uma inobservância do dever de cuidado, eu não posso falar que alguém cogitou a prática de um delito culposo. Não existe, então, cogitação de prática do delito culposo. Não façam apenas aquela exceção que eu disse para vocês lá, do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que é a culpa imprópria. Se vocês se depararem, volto a dizer, eu não vou entrar com isso agora, porque eu vou confundir a cabecinha de vocês. Mas se vocês forem fazer uma prova objetiva, tá? E essa prova estiver lá dizendo que não é possível a prática de crime culposo, de tentativa em crime culposo, vocês podem marcar. Se ou tiver lá a seguinte questão, não é possível a prática de a tentativa em crime culposo, com exceção da culpa imprópria, vocês também podem marcar sem erro, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, que eu vou confundir a cabeça de vocês. Então, não é possível a prática de tentativa nos crimes culposos. Outra possibilidade, gente, que não admite a tentativa são os chamados crimes unissubsistentes. Os crimes unissubsistentes. Crime unissubsistente é aquele que a sua consumação ocorre com uma única ação. Então, não é possível a tentativa. Um exemplo, injúria, a injúria verbal, tá? Então, a injúria verbal. A injúria verbal não existe a possibilidade de ocorrer aqui, então, a tentativa. Não existe a possibilidade da tentativa na injúria verbal. Qual que outra possibilidade? Crime de ameaça. Por exemplo, nos casos de crimes de ameaça, não vai existir a possibilidade de uma tentativa. Ameaça, é lógico que eu estou dizendo, é uma ameaça verbal, né? Nós estamos tratando de uma ameaça verbal. E a ameaça escrita, por exemplo, uma ameaça escrita muito bem poderia ocorrer a tentativa, né? Então, eu mando um bilhete para uma pessoa ameaçando, no entanto, por circunstâncias ali à minha vontade, esse bilhete não chega a essa pessoa, né? Ele é interceptado, então ocorreria. Então, um crime unissubsistente.
injúria verbal, uma ameaça praticada por meio verbal, tá? O simples fato do sujeito falar, injuriar o outro, ameaçar o outro, o crime já está consumado, o crime já está praticado, então não existe tentativa. Outra hipótese, gente, de crime que não admite tentativa são os crimes omissivos próprios, tá? Então, o crime de omissão de socorro, por exemplo. O crime de omissão de socorro, ele é chamado de crime omissivo próprio. Não existe, então, a possibilidade de tentativa, porque o crime já está consumado. Vocês estão vendo o Romário passar aí atrás com a sua máscara linda, né? Então, o crime omissivo próprio, ele já está consumado quando? Quando o sujeito, ele se omitiu, quando ele deixou de prestar o socorro, o crime já ocorreu, tá? Então, o crime já está consumado, não há que se falar também em tentativa nos crimes omissivos impróprios. Beleza? Tudo bem com isso? Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo, meu professor aí. Tudo certo. Beleza. Vamos adiante. Vamos lá, então. Existe uma hipótese de tentativa, gente, aqui, que é chamado de tentativa branca, tá? Nós temos, então, uma tentativa que é chamada de tentativa branca. Essa tentativa branca, existe um complicador nela. Qual complicador que é? É nós sabermos o dolo, ou seja, a intenção do sujeito, tá? Vou dar um exemplo para vocês, para nós pensarmos aqui juntos a tentativa branca. Imagine que um sujeito com 38 carregado, aí vou mudar o exemplo agora, né? De 6 tiros, aí com 6 projéteis para 8 projéteis. Ele tem 8 projéteis, tá? Ele pega esse 38 aí, de 8 projéteis, e desfere apenas um tiro contra uma pessoa. Ele erra esse tiro. Ele errou o tiro. Ele não acertou esse tiro. E ele decide não atirar mais, tá? Ele não decide não atirar mais. Ele deu apenas um tiro, embora ele tivesse mais 7 projéteis para continuar aí na prática do delito. Ocorreu a tentativa branca. A minha pergunta para vocês aí, existe tentativa de homicídio nesse caso? Ocorreu a tentativa de homicídio? Muitos vão responder sim, ocorreu a tentativa de homicídio. Como é que eu sei que ocorreu a tentativa de homicídio? Você fala, porque ele desferiu o tiro contra outra pessoa. Tá bom. Nós sabemos que os crimes dolosos, nós temos que ver qual que é a intenção do sujeito. A intenção do sujeito está dentro da cabeça dele, né? A minha pergunta é, então, se nós estamos dizendo que existe a tentativa de homicídio, eu estou dizendo que o dolo desse sujeito, que a vontade desse sujeito era de matar, né? O dolo desse sujeito era de matar. A conduta dele, o ato de atirar, era dirigido a uma conduta finalística de matar, né? Eu estou concluindo isso. Mas eu não sei, eu não estou nem na cabeça desse sujeito, né? Se esse sujeito, por exemplo, ele falar, não, o meu dolo não era de matar, o meu dolo era de ferir, eu só queria ferir esse sujeito, a coisa muda completamente de figura, né? Então, volto a dizer, na tentativa branca, a tentativa branca ocorre quando o sujeito, ele não acerta o seu alvo, tá? Ele não acerta o seu alvo. Aí existe um complicador, e esse complicador é saber do dolo, perquerir a vontade. Porque se só está o sujeito, a vítima, a suposta vítima ali, o autor, e se ele fala, por exemplo, não, que meu dolo era apenas de ferir, não era de matar, e eu não tenho outras circunstâncias externas que eu consiga comprovar esse dolo, que era de matar, eu tenho que colocar esse sujeito no tipo da tentativa de lesões corporais, e não a tentativa de
homicídio, né? Então, existe algum problema. Claro que existem algumas outras situações que isso vai ficar mais claro. Então, se o sujeito, imagine a situação que o sujeito ele tem esse 38 com 8 projéteis, e ele desfere 8 tiros e erra os 8 tiros contra esse sujeito. Ora, ninguém dá 8 tiros, né? O sujeito é ruim de mira pra cacete. Tudo bem, mas ninguém dá 8 tiros contra outra pessoa e fala que a intenção dela era apenas de ferir, né? É por óbvio que a intenção dele era de matar. Agora, na hipótese da tentativa branca, que ele dá apenas um tiro, como que eu posso determinar, como é que eu posso dizer que ocorreu ali uma tentativa de homicídio e não uma tentativa de lesões corporais, tá? Então, olha só, para ficar claro para nós, né? A tentativa chamada de tentativa branca ou tentativa incruenta ainda, ele utiliza todos os meios necessários, mas ele não consegue atingir a pessoa, tá? Ele não consegue atingir a pessoa. Nesse caso, então, é necessário perquirir o dolo do sujeito, verificar qual era o ânimo do sujeito, qual era a vontade do sujeito, o que não era sem, ou que não é muito fácil de nós sabermos se isso pode levar a uma conclusão de que houve uma tentativa de homicídio ou não, tá bom? Ótimo. Visto tudo isso, gente, nós vamos ver aqui dentro da tentativa ainda a punição da tentativa, né? Como é que vou punir essa tentativa? Como é que é punida a tentativa? A tentativa, gente, ela é punida aí com a mesma pena, tá? Ela é punida com a mesma pena do crime que o tipo penal, que é combinado a um determinado tipo penal. No entanto, nós vamos ter uma diminuição na pena, né? Nós vamos ter uma diminuição da pena. Existe uma teoria, só vou falar para vocês que existe aí na doutrina, tá? Mas não se aplica, né? O próprio código não aplica essa teoria. É chamada teoria subjetiva. A teoria subjetiva, ela vai dizer assim, ó, deve-se aplicar a pena do crime nas tentativas sem qualquer tipo de diminuição na pena. Sem qualquer tipo de diminuição. No entanto, o parágrafo único do artigo 14 já diz que nos casos de tentativa, eu diminuo a pena. Existe lá a diminuição da pena. Essa pena vai ser diminuída. E de quanto que a pena será diminuída? O parágrafo único está dizendo que a pena ela é diminuída de 1 a 2/3, tá? De 1 a 2/3. Então, essa teoria subjetiva, ela não vai ter aplicabilidade no Código Penal, embora alguns autores vão falar que existe aí a aplicação dessa teoria em algumas situações. Eu não concordo com isso, então eu não vou falar que ela é aplicada, embora eu tenha que dizer para vocês que a doutrina vai passar algumas considerações a respeito disso. O que eu acho, o que eu entendo que é aplicado? É a teoria objetiva, que o Código adotou, então, no parágrafo único. Eu aplico ao crime tentado a pena do tipo penal, que o sujeito queria praticar na modalidade consumada, diminuindo-se, então, de 1 a 2/3. Eu diminuo a pena de sujeito de 1/3 até 2/3. É assim que eu faço, né? Então, o sujeito praticou aí a tentativa de um crime de homicídio qualificado. A pena mínima, vamos pensar que ele pegaria a pena mínima de um homicídio qualificado, seria de 12 anos, tá? O que eu faço? Diminuo 1/3 ou diminuo 2/3 dessa pena. Então, no caso de um homicídio qualificado tentado, cuja pena mínima seria de 12 anos, esse sujeito ele pode pegar ou 8 anos, se o juiz diminuir aqui a menor quantidade, que é 1/3, ou ele pode pegar 4 anos de pena de reclusão, se o juiz diminuir a totalidade, se ele diminuir aí a fração máxima, que seria
de 2/3, tá? Aí vocês podem me perguntar, Bruno, se tem aí essa possibilidade, então, se tem essa fração que vai de 1/3 a 2/3, o que o juiz usa? O juiz pode tirar da cabeça dele, pode falar da cabeça dele, quanto que ele vai diminuir, né? Não, a jurisprudência e doutrina, eles determinaram o seguinte, olha só, lá no começo eu não falei para vocês do iter criminis. O iter criminis não é o caminho do crime. Para determinar qual que é a pena a ser aplicada a esse sujeito, ou a diminuição, se eu diminuo de 1/3, que é o mínimo, ou diminuo 2/3, que é o máximo, o juiz deve verificar o iter criminis, tá? Ou seja, quanto mais próximo o sujeito chegou da prática do delito, da consumação do delito, desse delito consumado, quanto mais próximo ele chegou, menor vai ser a diminuição. Quanto mais distante ele ficou da consumação desse delito, maior vai ser a diminuição dessa pena, tá? Então, imaginem só, vamos pensar por exemplos aqui. Vamos pensar dois exemplos. O primeiro é uma tentativa branca, tá? Uma tentativa de homicídio branco. O sujeito saca a sua arma e desfere alguns tiros e erra todos. Eu pergunto para vocês, ele ficou mais próximo da consumação desse delito ou mais distante da consumação desse delito? Ele ficou mais distante da consumação desse delito. Se ele ficou mais distante de consumar esse delito, o juiz deve aplicar a redução maior, ele deve aplicar a redução no máximo, que é de 2/3. Agora, esse sujeito desferiu alguns tiros contra outra pessoa, acertou alguns tiros contra essa pessoa, tá? E essa pessoa ficou internada 15 dias lá na UTI, morre ou não morre, mas a vida dela foi salva. Ele ficou muito próximo, então, da consumação desse delito. Se ele ficou tão próximo assim da consumação do delito, o juiz ele vai reduzir essa pena numa fração mínima, tá? Uma fração mínima. Então, para considerar se o juiz ele reduz essa fração no mínimo ou no máximo, eu devo considerar o iter criminis, eu devo considerar o caminho do crime e verificar o quão próximo esse sujeito ficou da prática do crime na modalidade consumada. Quanto mais próximo da prática do crime na modalidade consumada, menor será a redução da pena. Quanto mais distante ele ficar da prática do crime na modalidade consumada, maior será a redução da pena desse sujeito. Tá joia, gente? Tudo bem com crimes tentados? Alguma dúvida aqui a respeito de crime tentado? Tudo em paz, tudo na santa paz.